Bom dia, igreja. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Deu para ouvir aí o bom dia? Não, né? Só graça e paz. Então vamos começar de novo. Bom dia, igreja. Bom dia. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Que bênção a gente estar reunido nesse domingo de Páscoa para podermos celebrar o maior evento da cristandade, a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar de pé, vamos ter uma palavra de oração. Alguém pode chamar o pessoal que está lá no café, pede para eles virem com o café, que para dentro não tem problema. Senhor amado, nós te louvamos, Senhor, por mais esse dia, por mais esse domingo. Te louvamos porque mais uma vez estamos juntos, como família de Deus, para celebrarmos, Senhor, a tua morte e ressurreição. Obrigada porque o Senhor se entregou por nós. Obrigada porque tudo se fez novo por causa de Cristo Jesus. Obrigada porque desde antes de todas as coisas, o Senhor já tinha um plano perfeito, um plano de amor, um plano de constituir uma família, e desde antes que cada um de nós estivéssemos no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia, o Senhor já havia nos escolhido, o Senhor já havia nos dado um nome para glorificar o teu nome. Muito obrigada pela tua presença aqui nessa manhã, que o teu Espírito possa fluir mesmo com toda a liberdade, porque nós somos teus, estamos aqui porque te amamos, como família, como filhos que vêm diante do Pai, para declarar o nosso amor, para te abraçar, para sentar no teu colo, para receber a tua palavra paterna de amor a nós. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos com as nossas palmas? Não há nada nesse mundo que possa nos separar do amor de Deus. Amém? Separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, pois teu amor não falha. Sempre teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me ama. O segredo de estarmos seguros no Senhor é ter a certeza de que Ele nos ama e o seu amor é suficiente para segurarmos em fé, em esperança. Profundo mar, tua presença vem me amparar, mas teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha.
que tudo coopere para o meu bem. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Eu sei, Senhor, teu amor não falha, não falha, não falha. Teu amor não falha. Aleluia. O bom de ser família é que a família vai crescendo, ela vai se espalhando, né? Aí vem data especial, que nem Páscoa, Natal, aí os filhos voltam, vem passar a Páscoa com a família. E a gente está hoje aqui com o Mateus e o Tiago, que alegria ter vocês aqui com a gente. Bom demais. E é claro, né? Tá tendo até uma trend, né? O Mateus e o Tiago estão aqui e é claro que eles vão ministrar para que a gente possa louvar o Senhor com eles. Bênção demais, sabe? Privilégio estar aqui em família, né, Cezinha? A gente que há tantos anos foi abençoado e tem sido, continua sendo abençoado mesmo longe por essa família aqui, por essa igreja. A gente vem aqui sempre beber, que a gente pode sempre beber dessa fonte aqui, que é uma fonte que Deus tem derramado muito através dela. Então, bênção, privilégio. E Deus tem feito isso porque há alguns anos atrás, cada um de nós aqui, cada um de vocês, liderados pela vida do Cezinha, do Gilbertinho, desde lá da época do Saraiva, né, Gia? Deus tem feito através das nossas vidas porque nós nos dispomos a ser sal dessa terra. E é isso que a gente vai louvar agora, nesse momento. Amém? Então, fica à vontade aí no seu lugar para cantar, para poder declarar e para poder reforçar essa verdade na nossa vida, que a gente continue sendo sal, por onde quer que a gente passe, por onde quer que a gente vá, que a gente possa deixar esse gostinho do que Deus tem para fazer através da nossa vida, que é ser sal. Amém? Deus confiou ao seu povo o poder de por ele se revelar, e o espalhou pelo mundo para todos os povos se manifestar. Onde está esse povo? Nós somos esse povo. Nós somos o sal dessa terra, nós somos a luz que ilumina o mundo, nós somos a voz do perdão pra quem erra, nós somos um pouco de um Deus que é tudo, nós somos a mão que entrega, nós somos semente, videira e fruto, nós somos a vara pra quem não enxerga, nós somos o amor de Deus. Oh, 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 Deus confiou ao seu povo o poder de por ele se revelar, e o espalhou pelo mundo para todos os povos se manifestar. Onde
Onde está esse povo? Nós somos esse povo. Nós somos o sal dessa terra. Nós somos a luz que ilumina o mundo. Nós somos a voz do perdão pra quem erra. Nós somos um pouco de um Deus que é tudo. Nós somos a mão que entrega. Nós somos semente, videira e fruto. Nós somos a vara pra quem não enxerga. Nós somos o amor de Deus. Declara isso. Nós somos a mão. O amor de Deus. Aleluia, aleluia, Deus é maravilhoso. Tiver no Lazinho ali, a gente cantava essa desde lá da época de O Grande Amor, hein, Lazinho? Lá no Saraiva, né, Flavinha? Bom demais. Bênção. E a gente está aqui hoje comemorando esse domingo de Páscoa e a gente tem o privilégio de poder declarar que Ele vive. E porque Ele vive, a gente pode crer no que está por vir, porque a gente está aqui para poder honrar a vida dele, honrar o sacrifício dele. Amém, Senhor? A gente cantou uma antiga, vamos cantar uma mais antiga ainda, né? Porque ele... Posso crer no amanhã. Declara isso. Porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos Do meu Jesus, que vivo está. Declarar isso de novo. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Seu filho amado para morrer em meu lugar, na cruz sofrer por meus pecados,
está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então, terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está. Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Obrigado, Senhor, pelo Teu sacrifício lavou as nossas vidas, lavou o nosso pecado, Pai. E às vezes é tão difícil compreender isso com a nossa cabeça, com as nossas limitações. Que o Senhor possa derramar, ó Pai, discernimento sobre as nossas vidas, ó Pai, para que a gente possa entender o real significado desse sangue derramado, ó Pai. Não faz sentido se não for a comunhão, se não for também o morrer das nossas vidas, Pai, pelo nosso irmão. E que a gente possa não só, Pai, te agradecer, mas te honrar vivendo isso, ó Pai. Faça oração aí no seu lugar, amado. Leva-me além a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar
lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Por tu, Senhor, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Por isso nós cantamos. Nós somos livres, nós fomos libertos pelo teu amor. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, Eu sou livre. nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Sabe, amado, Deus tem falado muito no meu coração nos últimos meses, e eu tenho compartilhado isso lá na minha casa com a minha esposa, e eu queria compartilhar essa palavra com você. A gente precisa realmente pedir discernimento para Deus, amado, para entender o que esse sangue significa. E muitas vezes a gente comemora isso como se fosse mais algo que está lá na Bíblia, ou que a gente está acostumado a ouvir, né? Mas ao longo dessa semana, faça essa oração. Paizinho, me faz entender o que esse sangue significa, ó Pai, porque eu não consigo compreender. A gente é limitado, amado, e às vezes a gente vai se acostumando com essa mensagem. Mas quando Deus vai tocando no nosso coração e vai fazendo a gente compreender, a gente vai vivendo isso. Isso é muito poderoso. Mas a gente tem que estar sensível com o nosso coração e disposto a poder ouvir a Deus, ó Pai. Oh, Senhor, obrigado pelo teu sacrifício, ó Pai. Nos faça compreender verdadeiramente, ó Pai. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se esse sangue lavado, mais alvo que a neve serei.
Você pode se assentar. Bom dia. Graças e paz. Engraçado, hoje eu conheci as músicas, tudo isso. Falar que as músicas antigas, não, as músicas atualizadas, né? Denso. Bom demais. Faz isso sempre, viu, Sara? Eu lembro quando eu ia cantar, porque eu já fui do louvor, né? Só que eles tiravam meu microfone, não sei porquê. Mas era assim, né? Denso. Brincadeira. Hein? Às vezes precisava do microfone, né? Por isso que eles tiravam. Mas bom demais, né? Bom que a gente está aqui como família, né? Reunidos e podendo louvar o nosso Deus e lembrando tantas coisas, né? A gente vê esses meninos, que era menino, né? E hoje estão aí, né? Então, são as boas sementes, né? Estava ali conversando com o Lazinho, ele tirando foto, mandando para o Lucas, né? Que está lá na fazenda colhendo soja, mas que já esteve aqui também, né? Um dia. E assim, a gente vai vivendo, né? Esse evangelho que transforma a nossa vida, que traz alegria e que renova o nosso ser, né? E hoje a gente comemora essa lembrança, né, do sacrifício de Cristo e que Ele venceu a nosso favor, né? Ele se sacrificou, mas Ele não ficou na morte. A morte não foi suficiente para segurá-lo, né? Porque, na verdade, Ele é vida, e vida para cada um de nós. Então, Ele venceu a morte, seu favor e meu favor, e que a gente possa realmente entender o peso dessa atitude, né, e tratar isso com toda a dignidade que realmente tem, como disse o Tiago, né? Que a gente não alcança, né? Esse amor, por mais que a gente queira. Benção, bom demais. Nós temos aqui agora as crianças que vão aí para a sua sala, né? Quem veio com crianças pode estar lá liberando os pequenos para serem ensinados. Vamos aí, durante a nossa semana, ter as nossas programações, né? Então, você pode ir lá no Instagram da SDT Caraíba e aí você tem todas as informações, né? Você pode ir através do QR Code ou pode digitar lá SDT Caraíba, segue a igreja e na bio da igreja, né, tem aqui então as programações dos pequenos grupos, canal do YouTube, Instagram, né, o programa do Alfa, as reuniões que nós temos. Então, você pode estar informado, tem um canal de comunicação com a igreja. Então, a gente queria te estimular a estar seguindo o Instagram da igreja e estar se relacionando, né, com essa comunidade através dessa ferramenta. Amém? Benção. Tem vários ministérios, né? E se você quiser conhecer melhor cada um desses ministérios, também é uma oportunidade, né? Às vezes, você tem desejo de participar de um ministério, não sabe o caminho. Através desse canal, você pode declarar esse seu desejo e a liderança da igreja, a parte aí da secretaria, vai entrar em contato com você e te encaminhar para que você possa estar servindo em um dos ministérios da igreja. São vários, né? E sempre é oportuno, né, ter mais alguém para contribuir, para ajudar, é sempre bem-vindo, né? Então, como isso faz parte da vida, da saúde da igreja, né? Está sempre renovando, sempre pessoas participando, né? E é esse mix que a gente vê aqui, né, diferentes gerações, com o mesmo propósito, servindo ao Senhor. Então, isso é benção. Amém? Então, queria saber quem nos visita hoje. Tem alguém que nos visita? Pela primeira ou segunda vez? Amém. Está ali um visitante que não é muito visitante, pai da Karen, né? Mas muito bom que você está aqui conosco, viu, Cal? Seja bem-vindo, Deus te abençoe, viu? Um prazer tê-lo aqui conosco.
A Karen também. Você também não é visita, mas você pode dar um oi para a igreja, né, Karen? Querido, Deus abençoe, viu? Agora nós temos a Carol aqui com a gente. Tinha, né? Mas vai e volta, mas... Então tem motivo para estar aí com a gente. Muito bom estar com vocês aí, a família do Marco Aurélio, os meninos, né? Benção. E então agora nós vamos passar para os nossos dízimos e ofertas, né? Você pode usar aí o QR Code ou a máquina que está aqui. Nós vamos ter mais uma música. E aí depois nós vamos passar a palavra para o pastor Gilberto. Amém? Você já pode vir cá, que daí você já ora pelos dízimos e ofertas, já assume. Oro para você, vai ser bem. Você ora pelos dízimos e eu oro por você. Nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Amém, Senhor. Pai, te louvamos, Senhor, pela vida do Gilberto, pela casa dele, Senhor. O Senhor possa estar mesmo, Senhor, esvaziando ele de si mesmo, enchendo da tua presença, do teu Santo Espírito, Pai, e que os nossos corações estejam preparados para receber a palavra que de antemão o Senhor colocou na vida dele para distribuir, Senhor, e que nós possamos receber aquilo que o Senhor tem através do Gilberto para cada um de nós. Te louvamos por esses dias, por essas ofertas. O Senhor possa estar multiplicando a mão do sementeiro, Senhor, e que haja mesmo, Senhor, diligência no uso desses recursos para a expansão do teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Benção, Tiago. Aleluia. Ô, irmãos, que alegria a gente poder estar reunidos aqui essa manhã, um dia realmente muito especial. E tem que ser realmente um dia especial, né? É um dia que mundialmente a gente tem a oportunidade de celebrar a Páscoa, né? E a Páscoa tem um significado muito especial para a vida de todos aqueles que confessam o nome de Jesus em toda a face da terra. E mesmo para aqueles que não confessam, acaba que é também um elemento de trazer alguma revelação, ou até talvez uma certa atenção, porque é um dia onde o povo que confessa o nome de Cristo Jesus como Senhor, celebra, né, em toda a face da terra a sua ressurreição. Amém? O único que é conhecido, né, e sabido até aqui, que passou por essa oportunidade, por esse privilégio, né, de poder morrer e de poder ressuscitar ao terceiro dia. Então, algo assim muito especial. E a gente não poderia deixar passar de ter nesse domingo exatamente uma ministração que pudesse nos lembrar, né, na Bíblia, na palavra de Deus, aquilo que faz referência a esse momento, para que isso possa realmente encher o nosso coração, a nossa mente, e produzir, né, esperança, e produzir alegria, e produzir todo o fruto realmente que Deus deseja a partir dessa experiência. E sendo assim, eu queria te convidar para que você abrisse a palavra de Deus lá em Mateus, no capítulo 26, quem está com a sua Bíblia aí, né, seja em celular ou em papel, senão os meninos vão projetar aqui também para nós, e a gente poder acompanhar um pouco aqui da palavra de Deus num texto, de um dos textos, né, que faz menção desse momento. E você vai observar, já vou antecipar um pouquinho para você,
que esse texto ele também de uma certa maneira, ele faz parte da nossa vida como igreja, porque geralmente a gente usa muito ele, ainda que em parte, para celebrarmos também a ceia do Senhor, né? Porque esse momento realmente culmina, né, com essa orientação de Deus sobre a questão da ceia, sobre a questão do pão e do vinho. Então, está aí a relação muito forte, né? Esse mandamento para a vida da igreja. E eu quero ler com a igreja a partir do versículo de número 14, né? Mateus 26, a partir do versículo 14. E a palavra de Deus diz assim: então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes e disse: que me quereis dar, e eu vos entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. Desde então, buscava oportunidade para entregar o Senhor Jesus. Eu queria começar com esse texto, porque é interessante, né, que a palavra de Deus fala que esse processo aqui ele é revelado pelo profeta Isaías, que Jesus seria traído, que ele seria vendido, né, por essas 30 moedas. E Judas, que era exatamente um dos seus discípulos, ele se coloca nessa condição, né? Infelizmente, vamos entender isso lá assim como um mistério, né? Como que um homem que andou tão próximo a Jesus pudesse se submeter a essa realidade de traí-lo e ao mesmo tempo vendê-lo. Mas vamos entender também, né? Assim em termos teológicos, né? Que quando os sacerdotes ofereciam sacrifícios lá no tabernáculo, né? Pelo pecado do povo, aquelas ofertas, né, aqueles cereais ou aqueles animais que eram mortos em oferta pelo pecado do povo, eles também eram adquiridos, correto? Eles eram comprados, né? Ainda que eles não comprassem, às vezes, os melhores, como algumas passagens da Bíblia revelam, né, que, de repente, eles começaram a barganhar essa realidade, mas eram comprados, eram pagos. E já que Jesus vai ser uma oferta, então, biblicamente, ele teria que ser também pago, né, para ser levado a essa condição. Ainda que numa realidade tão triste e tão difícil, né, que se tornou isso para a vida de Judas. Porque o próprio Senhor Jesus vai falar que ai daquele, né, por o qual o Filho do Homem foi entregue. Né? Então, a gente lê aqui, a partir do versículo de número 17, a palavra de Deus diz assim, que no primeiro dia da festa dos pães asmos, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Então, assim, é sabido que dentro da tradição judaica, a Páscoa ela era uma ordenança, ela foi celebrada a primeira vez lá no Egito, né, quando o povo de Israel quando o povo hebreu era prisioneiro do Egito. Então, aqueles milhões de pessoas que moravam no Egito, quando Deus resolveu tirar eles do Egito, Deus promove um processo, né, que a gente conhece bem popularmente, que são aquelas 10 pragas. Né? Deus manda aquelas 10 pragas para o Egito, para que, de alguma forma, ele pudesse convencer o faraó de libertar o povo. Né? Ainda que a Bíblia fala que Deus endureceu o coração do faraó. Mas o fato é que a última praga é algo terrível. A última praga, a 10ª praga, que já era uma situação extrema, uma vez que o faraó não libertava o povo, não liberava eles para ir embora, Deus determina que, numa determinada noite, o anjo da morte passaria sobre o Egito e todos os primogênitos do Egito seriam mortos. Todos. Todo tipo de animal. Coelho, vaca, boi, gente, todos os primogênitos. E para que isso não ocorresse na casa do seu povo, na casa do povo hebreu, ele manda celebrar a Páscoa. E ele manda aspergir o sangue do cordeiro que eles iam assar nos portais, nos umbrais das casas, de forma que quando o anjo da morte passasse, aquelas casas e aquelas famílias seriam preservadas da morte. Amém, irmãos? Então, isso foi lá a instituição lá no Antigo Testamento. Isso ficou como um rito, ficou como uma tradição. Então, Jesus era judeu? Amém? Jesus é judeu. E segundo essa condição, ele está também dentro de uma realidade de tradições judaicas, ok? E os seus discípulos, dentro desse contexto, até então andando com ele, eles vão abordar ele e vão falar: Jesus, agora é a Páscoa. Aonde o Senhor quer que a gente prepare essa Páscoa? Para a gente poder comer junto, né?
Então, a partir do versículo 18, Jesus instrui eles. Olha que bacana. Ele fala assim, então respondeu Jesus, versículo 18, ide à cidade, ter com certo homem e diz-lhe, o mestre diz, o meu tempo está próximo e em tua casa celebrarei a Páscoa com todos os meus discípulos. Tem um negócio interessante aqui também para a gente observar. A Páscoa era uma coisa de família. Então, se fosse hoje essa Páscoa judaica, né, a casa do César ia fazer na casa dele, eu ia fazer na minha casa, o William ia fazer na casa dele. Amém? Era uma coisa de família. Né? Você podia até chamar alguém assim mais próximo da sua intimidade para fazer parte desse momento, mas geralmente era de família. E é interessante que Jesus vai celebrar a Páscoa com os seus discípulos. O que representava isso? Várias famílias. É uma coisa diferente, né? Eles iam celebrar de uma forma diferente da tradição. Né? Então, eles iam se juntar num lugar e iam celebrar isso com a representação de várias famílias naquele lugar. Um pouco diferente lá da tradição. E versículo 19, os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara, prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Enquanto comiam, disse-lhes, em verdade vos digo que um de vós me trairá. E eles, se entristecendo muito, começaram um por um a perguntar, por acaso sou eu, Senhor? Respondeu-lhes, o que mete comigo a mão no prato, este me trairá. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Melhor lhe fora se não tivesse nascido. Deixa eu fazer só um parênteses aqui, porque Jesus, quando ele menciona aqui no versículo 24, ele está revelando. Primeiro, ele sabia que alguém ia trair ele. Ele sabia. Ele sabia quem era essa pessoa. Ok? Não havia novidade, não havia nada para, vamos dizer assim, impressionar ele ou assustar ele num determinado momento. Ele já sabia que ele seria traído e ele sabia, inclusive, por quem. E ele sabia isso, aí ele faz menção na Bíblia, irmãos, que é algo assim, que ele diz assim como a ser, está escrito. Ele fala para eles, está escrito. Aí é importante que a gente saiba como igreja. Aonde está escrito? Eu vou abrir aqui um parênteses, se você quiser abrir lá comigo, se não quiser não tem problema também. Eu queria ler um texto de Isaías 53, que é exatamente um texto, ou vou ler pelo menos parte dele, que é um texto que faz menção daquilo que Jesus falou aqui agora. É importante a gente observar que, cronologicamente, o que Jesus mencionou aqui, que está escrito, foi profetizado há aproximadamente 700 anos atrás. Ele trouxe um assunto de caráter profético que foi realizado há 700 anos atrás. Ok? Antes dele nascer. Antes dele, vamos dizer assim, antes do verbo se fez carne, né? Conforme diz lá na palavra, né? O verbo se fez carne, que é Jesus. Antes do verbo se fez carne, o profeta Isaías, aproximadamente 700 anos atrás, falou dele. Falou da realidade dele. Deixa eu abrir lá um pouquinho aqui. Acho que é importante a nossa edificação. Se você não tiver condição de abrir, não tem problema. Depois a gente volta aqui. Está lá em Isaías 53, um texto maravilhoso. Isaías era um profeta da terra de Israel, né, e que foi um profeta muito importante. E olha o que ele diz aqui na palavra de Deus, Isaías 53. Ele disse assim, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Ele foi subindo como um renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando para nós, para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado no sofrimento. Como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado. E não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, versículo 4, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. Contudo,
nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo 6, irmãos. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Eu vou ler só até aqui. E depois vou pedir para você ler mais um pouco na sua casa. Você guardar aí. Gilberto falou para a gente ler o Isaías 53. Porque o Isaías 53 está falando da pessoa de Jesus, da obra de Deus sobre a vida dele, em favor de cada um de nós. Amém? Em favor de cada um de nós. Então, quando Jesus está lá nesse momento, celebrando a Páscoa com os seus discípulos, ele estava determinando, em favor das nossas vidas, a consumação de uma realidade eterna. A consumação da possibilidade de nós obtermos a vitória sobre a morte. Amém? Sobre a morte, uma coisa prática. Às vezes a gente não tem ideia do que seja isso. Como o Tiago falou, às vezes a gente tem que dar uma parada. Para certas coisas na Bíblia, a gente deveria parar e ter realmente intensidade de reflexão e de atenção para entender, na prática, o que Deus está revelando através daquilo que Ele fez, daquilo que Ele manifestou. E eu fico assim, fazendo... Você já imaginou, irmãos, o dia que a gente morre? A gente até cantou isso aqui, né? Quando a gente morre, e se morremos em Cristo, a palavra de Deus fala que a carne, o pó, é pó, né? Volta para o pó. Não é assim que fala? Mas a palavra de Deus fala que a alma e o espírito, né, que é quase ali a mesma coisa, isso volta para Deus. Isso vai para Deus. Vai para a presença dele novamente. E a gente entender a possibilidade dessa realidade, que isso é uma manifestação de muitas vezes, no nosso campo terreno, de dificuldade, de sofrimento, de angústia, de dor, sim, natural que seja. É até natural que seja. Mas entendemos também que pela esperança e pela obra daquilo que Cristo fez em favor de cada um de nós, eu agora tenho a possibilidade de estar na presença do Pai. Eu tenho a possibilidade real, irmãos, de falar com Ele e dele falar comigo. Eu tenho a possibilidade real, irmãos, de encontrar com as pessoas que eu amei nesse tempo, junto com Ele também. Porque essa realidade é uma realidade prática daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus está operando. A palavra de Deus fala que o nosso Deus não é um Deus de mortos, mas é um Deus de vivos. O nosso Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eles não deixaram de existir. Amanhã, dentro dessa realidade, eu aqui quero ter o privilégio de encontrar com Abraão, de conversar com Abraão, porque ele existe, ele está vivo, porque essa realidade estabelecida por Jesus alcançou a vida dele, de encontrar Davi, de encontrar tantas pessoas que nós amamos nesse tempo, e tivemos convivência, e vivemos experiências, e combatemos o bom combate, né, que guardaram a fé, que suportaram as provações, as dificuldades, as aflições, as angústias, mas que prevaleceram. Amém? Essa realidade que nós vamos encontrar de uma forma muito prática que Jesus estabeleceu para a vida de cada um de nós. Era disso que ele estava tratando. Era dentro desse contexto que estava sendo tudo agora transformado através da pessoa dele. Eu queria ler mais um pouquinho mais aqui para a gente poder concluir. A palavra de Deus diz assim, a partir do versículo 25. Olha que interessante, dentro disso tudo que Jesus estava tratando ali. Então, versículo 25, então perguntou-lhe Judas, o que o traía? Por acaso sou eu, mestre?
Respondeu Jesus: tu o disseste. Sabe, irmãos? Então, assim, às vezes, a gente, por não perceber a profundidade, a intensidade daquela que é a realidade que Deus está estabelecendo em favor das nossas vidas, a gente, muitas vezes, a gente negligencia o privilégio. Negligenciar o privilégio. Porque o que Deus tem para nós é o melhor. Às vezes eu falo assim, Deus é bom. Eu identifico isso na minha vida. Eu falo, Deus, até quando eu sofro, o Senhor é bom. Até quando a gente passa dificuldade, o Senhor é bom. Porque em tudo o Senhor revela a sua bondade em favor das nossas vidas. Esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o Deus que está tratando das nossas vidas aqui, essa realidade desse momento de Páscoa, desse momento realmente de transformar o nosso coração, de transformar a nossa vida dentro de uma nova realidade. E aí vai acontecer algo aqui, que eles estavam ali tratando aquela realidade assim, naquela Páscoa, né, da tradição judaica, e de repente, irmãos, se quiser até pôr na sua Bíblia, de repente, que rujam os tambores, né, assim na realidade nossa humana, né, que quando vai ter uma coisa assim estrondosa, uma notícia, né, já viu aquelas notícias do Jornal Nacional, né? A gente até fica meio, aqui no Brasil tem, né, o Jornal Nacional tem uma chamada, né, o jornalismo da Globo tem uma chamada que quando tem alguma coisa assim extraordinária, né, eu vou lembrar uma aqui, né, eu acho que todo mundo lembra, quando quando os aviões atingiram as torres lá de Nova York, né? Aí vem a chamada, né? Aquele monte de microfoninho, aquela música, né? Aquela música impactante. Aí, seja o que for que você está fazendo, você vai ali e corre lá para dar uma atenção para a notícia, né? Uma realidade muito semelhante aqui, porque agora aqui Jesus vai mudar a história. Está na sua Bíblia. Jesus vai mudar a história aqui agora. O que ele vai falar aqui agora. Então, no versículo 17... Versículo 26, vamos começar no versículo 26. Estava todo mundo lá, comendo, bebendo, ok? Normal. Celebrando aquele momento, certo? Contando algumas histórias, contando algumas experiências, cada um falando ali um pouquinho de si, né? E às vezes contando alguma piada, rindo. Estava lá, aquela comunhão, beleza? Que era assim, tá? Não era uma coisa assim, nossa, estava todo mundo lá triste, abatido. Não, era um momento muito especial, era Páscoa. Era Páscoa. Tinha um motivo muito especial. Esse motivo era tão especial que eles não conseguiam, como nação, até hoje, não conseguem, nem pode, né, esquecer, que um dia milhões foram cativos de um determinado império, de um determinado contexto, e pelo poder de Deus, por uma manifestação sobrenatural, Deus libertou o povo dele. Amém? É aquela história, tudo que você sabe, né? Dos 10 mandamentos, atravessar o Jordão, atravessar o Mar Vermelho e vai por aí afora. E não era pouca gente, não, era muita gente. Não dá para esquecer. Foi um momento maravilhoso. Mas agora Jesus vai mudar a história. Definitivamente. Porque quando, de repente, no meio daquele processo, ele pegou um pão, a gente não tem um pão aqui, né? Mas ele pegou um pão. E a palavra de Deus fala aqui, olha. Quando comiam, versículo 26, Jesus tomou o pão e, abençoando, ele partiu o pão. E aí ele começou a dar para os seus discípulos. E aí ele fala um negócio interessante, isso eles não sabiam ainda. Ele fala assim, tomai, come esse pão. Aí ele fala, isso é o meu corpo. Amém? Amém, irmãos? Mudou tudo. Aquela reunião estava indo assim, num nível, e de repente ela, como a gente usa muito essa palavra hoje, né, ela mudou de patamar. Mudou de patamar. Amém? Ela foi para uma outra realidade. Porque agora Jesus falou que aquele corpo, aquele pão, é o corpo dele. É a carne dele. Amém? E ele partiu ela e ele falou, come o meu corpo.
digere meu corpo, consuma meu corpo, meu povo, minha família, meus filhos, meus irmãos, meus amigos. Esse é o meu corpo. E no versículo 27, dentro desse contexto, ele fala, aí ele tomou o cálice, né? Ele tomou lá um cálice, cheio de vinho, um bom vinho, certamente. E ele fala assim, bebei todos dele. E ele diz assim, esse é o meu sangue. Sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mudou tudo. Amém, irmãos? Virou outra Páscoa. É a Páscoa do corpo e do sangue de Jesus. E a gente pode lembrar, né? Que o João Batista, lá no Evangelho de João, você pode ler lá, não o apóstolo João, mas o João Batista, que nasceu na época de Jesus, que tem uma história profética, uma palavra profética muito forte sobre a vida dele, porque o Senhor Jesus falou que nascido de mulher, nunca houve ninguém como João Batista. Olha que coisa incrível. O próprio Senhor Jesus falou isso. E João Batista teve o privilégio de batizar Jesus nas águas. E quando João Batista, a Bíblia fala lá, né, você pode ler lá depois em João, né, a Bíblia fala assim, que quando João Batista viu Jesus estava chegando perto de João Batista, né, e João Batista ali ocupado com seus discípulos ali, falando de Deus, ministrando a palavra. E quando ele vê Jesus, ele fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a palavra de Deus fala, né, que lá na Páscoa judaica tinha que sacrificar o cordeiro. E agora a Bíblia está dizendo que o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Santo, imaculado, alvo mais que a neve, é Jesus. E ele vai ser sacrificado. O seu corpo vai ser repartido. O seu sangue vai ser derramado em favor de todos nós, para que a gente pudesse ter a remissão definitiva de todos os nossos pecados. Amém, irmãos? Eu sou livre. Amém? Eu não sei cantar, não estou igual o Zé, não sei cantar igual o Zé também. O Zé é bom cantor. Mas quando a gente cantou isso, a gente não estava cantando porque é bonito. Ah, eu sou livre. Eu sou livre. Não, irmãos, nós somos livres. Porque Cristo nos libertou da escravidão, do pecado, daquilo que nos oprimia, daquilo que nos amedrontava, daquilo que nos afligia. Cristo nos libertou para que verdadeiramente nós fôssemos livres. Amém? Algo realmente, está lá em Gálatas, capítulo 1, né? Para que essa oferta, para que essa forma como Deus agiu em favor das nossas vidas, simplesmente transformou a nossa realidade e criou a possibilidade de transformar a realidade de qualquer pessoa, em qualquer lugar na face da terra. De forma que a gente pudesse viver essa experiência de forma maravilhosa, né, redentora e definitiva. Definitiva. A dívida, né, que tinha contra as nossas vidas, contra a humanidade, já foi paga. Né? Ela já foi, como diz, colocado lá o valor necessário para que definitivamente isso pudesse estar resolvido em favor de cada um de nós. E quando Jesus vai concluindo esse momento, ele diz assim, olha, que
algo realmente para guardar o nosso coração cheio de esperança e guardar o nosso coração realmente cheio de expectativa, porque se Ele falou, vai cumprir. Ele falou, vai cumprir. Essa é a vantagem de Deus, que Deus, tudo que Ele fala, Ele vai cumprir. Amém? Porque Deus é assim, irmãos. O mesmo profeta Isaías é fantástico. O mesmo profeta Isaías, ele viveu 200 anos antes do Império Babilônico. Aproximadamente, vou falar assim, né, que tudo é assim, né, aproximadamente 200 anos antes do Império Babilônico. E ele profetizou qual rei da Pérsia ia derrubar o Império Babilônico. 200 anos antes. De forma, quando o rei Ciro, lá da Pérsia, assume o poder, derruba o reino babilônico, ele sabia que o profeta hebraico, judeu, profetizou sobre ele 200 anos ou mais antes dele nascer. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus vai cumprindo a sua palavra. Ele não é homem para se enganar e nem para mentir. Então, ele cumpre a sua palavra. E a igreja, nossas vidas, nós temos realmente de guardar o nosso coração cheio de expectativa e de atenção, porque ele vai dizer algo aqui, que ele fala assim, depois que ele falou, esse é o meu corpo, pode consumir, pode tomar dele, esse é meu sangue, o sangue da nova aliança que foi derramado por muitos para a remissão de pecados. E aí ele fala assim, versículo 29, está lá, ele fala assim, e digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da vide, que é o fruto, é o dele, né? Até que aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Então, irmãos, a gente está indo, amém? E nós vamos beber desse vinho na presença e no reino do nosso Pai, amém? Você tem pai, amém? Às vezes todos nós, naturalmente, nós temos pai, não é verdade? Pai, mãe. Mas é interessante Deus tratar dessa forma, né, dele poder trazer para nós essa realidade celestial de ser filhos, de sermos filhos do Deus Altíssimo. Sermos filhos do Todo-Poderoso. O tal do judeu, ele é meio chato. Muita gente no mundo tem birra com o judeu. E se você for estudar a Bíblia, você vai até entender. O judeu mesmo, lá, o judeu, quando Deus falou que eles são o povo dele, eles acreditam tanto nisso, que eles chegam a ser chatos. Sabia disso? Chato, no sentido assim, de convencidos mesmo. Eles são convencidos, de forma assim chata, de que eles são o povo de Deus. Então, assim, para você ter uma ideia do que significa, por isso essa é a dificuldade do judeu entender Jesus. Porque era muito fácil eles entenderem Jesus como um Deus, um rei que viesse todo-poderoso, que mandasse em todo mundo, que fizesse todas as vontades naturais que eles entendiam que seriam necessárias, que subjugasse todos os seus inimigos e que exaltasse eles de uma forma natural sobre a face da terra. Frustrou tudo. Porque o Filho de Deus veio e o Verbo se fez carne e habitou entre nós e ofertou a sua própria vida como um cordeiro para que a nossa vida pudesse ser salva e resgatada da morte. Fez tudo o contrário, literalmente. Andou com os pobres, andou com os humildes de coração, com os mansos. Revelou seu propósito para que o seu propósito pudesse ser uma obra de amor que, conforme ele diz em João 3,16, ele fala, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, unigênito do Pai, para que, através da vida dele, nós todos pudéssemos ser salvos. Às vezes, amados, a gente não percebe isso.
Mas a Bíblia fala que a salvação era para um determinado povo. Está na Bíblia. Era para um determinado povo. E esse povo é o povo hebreu, o povo judeu. Mas a palavra de Deus fala que quando Jesus veio, os seus não o receberam. Então Deus convidou, chamou, atraiu para sua família um povo. E nós fomos implantados nessa videira através do favor de Deus. Amém? Para que a salvação de Deus pudesse alcançar nossas vidas. Então, quando a gente medita sobre isso, é importante a gente entender que pela fé tem um pacote. Nós temos um privilégio. O privilégio de ouvirmos a voz do bom pastor. Será que eu ouço a voz do bom pastor? Quando eu vou fazer algo, quando eu vou realizar um projeto, quando eu vou estabelecer um plano, por melhor que ele seja, por mais agradável, por mais bonito, por mais sofisticado, por mais impressionante que ele seja, eu ouço a voz do bom pastor? Quando eu vou fazer uma viagem, quando eu vou fazer uma compra, quando eu vou desenvolver um relacionamento, quando eu vou desenvolver um projeto, o que seja, eu ouço a voz do bom pastor? Porque eu preciso ouvir, amém? E nós temos um privilégio. Aqueles que creem, ouvem. Amém, irmãos? Eu estou te falando isso porque eu conheço gente que fala que não ouve. Tá? Que até se esforça, mas não ouve. E eu sei que a gente consegue ouvir. Quando você vai desenvolver determinada coisa, você consegue perceber que Deus está falando com você, que Deus está comunicando com você, que Deus está revelando algo à sua vida. Isso é um privilégio. Amém? É um privilégio. E o privilégio maior, conforme a promessa diz aqui, que um dia a gente vai poder se assentar a essa mesa com o próprio Senhor e poder desfrutar dessa presença de forma maravilhosa e de forma eterna. Amém, irmãos? Porque Ele falou, né? Então certamente vai cumprir, porque Deus cumpre aquilo que Ele fala. Então essa manhã, eu até perguntei aqui para o Zé Henrique, como é que está? A gente poderia até encerrar esse momento, não vamos encerrar por uma questão logística. A gente poderia encerrar isso até com a ceia. Mas a gente não vai encerrar com a ceia hoje, porque de uma forma logística a gente não consegue fazer isso. Mas eu quero te incentivar, e não é pecado. Cada um tem uma família aqui. Isso não é coisa de igreja não, viu, irmãos? A ceia não é algo religioso, graças a Deus. A ceia é algo para ser celebrado. E às vezes a gente até não tem entendido isso muito. Você pode celebrar a ceia na sua casa hoje. Você pode chamar os seus, você pode pegar um pão, você pode pegar um pouco de vinho ou suco de uva, né? E você pode repartir esse pão e tomar desse vinho. Você só vai fazer isso diferente porque você vai fazer menção disso a Jesus. Você pode celebrar a ceia do Senhor na sua casa. Era até bom que a gente pudesse ter essa prática. Né? Já fizemos isso em casa. Eu creio que alguns aqui... Amém? Não estou pecando não, né, Cezinha? Alguns já fizeram, né? Quem já fez em casa essa experiência? Aí, ó. Então, tem vários líderes aqui, pastores, presbíteros, diáconos, que já tiveram essa experiência. Eu quero te incentivar a ter essa experiência também. Você ouviu essa mensagem aqui hoje? Alguns estão ouvindo pelo YouTube. Você pode fazer isso agora no almoço, você pode fazer isso no seu lanche da tarde, você pode fazer isso no seu jantar. Não é pecado. A ceia não é uma obra religiosa que tem que ter um pastor, né, ou líderes pastorais, ou que seja bispo, para poder fazer. Não, não é. A ceia, segundo esse entendimento de fé, pode ser feito, deve e pode ser feito dentro do seio da sua casa. Seria bom até que a gente pudesse ter isso mais como prática. Nós tivemos uma experiência bem interessante com um casal de amigos, que quando eles ficaram noivos, eles chamaram a gente para uma comunhão, né? E aí eles até
impressionaram a gente lá que no noivado deles, eles celebraram a ceia. Ficou por isso. Né? A celebração foi a ceia. E aí o noivo, a noiva, crentes, né, fizeram menção do pão, do sangue de Jesus, e que eles estavam fazendo aquela aliança de noivado. O que eles estavam querendo dizer? Na presença de Jesus. Amém? Então é disso que nós estamos falando. É do privilégio de tudo aquilo que a gente vai fazer, a gente poder fazer realmente dentro dessa experiência de ser através do corpo e do sangue de Jesus. Para que isso seja uma manifestação da presença dele sobre a vida de cada um de nós. Amém? Então a gente vai cantar. Podemos cantar? Sara, Tiago, pode ser Eu Sou Livre. Ficou até bom aí o seu livro. Cantei mal aqui, mas a gente pode até cantá-la de novo. Pode, Sara? Amém? Ou pode ser outra também, né? Aquela mais animada, Celebrai a Cristo, né? Ressuscitou. Lembra? Vocês lembram, né? Cadê o baterista, Mateus? Qual que vai ser? Só para me avisar o povo. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. A gente vai cantar uma música bem animada aqui. Que igual eu falei para vocês, não era... Aquele momento com Jesus ali foi um momento maravilhoso. Não. A Bíblia não relata, né? Mas eu imagino que como que aquele momento nos trouxe até aqui. Aquele momento, esse momento que a gente leu, irmão, nos trouxe até aqui. Né? Porque nós continuamos celebrando e lembrando esse momento conforme aqueles discípulos participaram. Porque aqui esse momento tem um significado muito especial, né? Então, que você possa viver isso na sua vida de forma muito prática. Aleluia. Até que a gente esteja todos com Ele. Aleluia. Vamos cantar então, Celebrar a Cristo. Entendendo o pedido aqui do Gilberto. Vocês ajudem a gente aí, irmão. Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou e vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou e vive para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Agora todo mundo aprendeu, vamos lá. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Vamos celebrar. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrar. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou. Ressuscitou, ressuscitou e vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou e vive para sempre. Olá, hein? Olá. Vamos celebrar. Vamos celebrar, vamos celebrar, ressuscitou o Senhor. Aleluia! Aleluia! Senta só um pouquinho. Bênção de palavra, Gilberto. Muito bom de poder celebrar Jesus Cristo. Mas eu queria te dar um recadinho, uma dica
Já que hoje é domingo de Páscoa, eu queria que você pudesse tomar posse do que isso significa de uma forma verdadeira. Sabe por quê? Na sexta-feira da paixão, Jesus foi crucificado. Todo mundo sabe disso. Aí passou todo o sábado, aí no domingo, Jesus ressuscitou. Só que sabe o que acontece? Mesmo a gente sabendo, mesmo a gente conhecendo tudo aquilo que significa a Páscoa, muitos de nós têm vivido como se o túmulo ainda tivesse fechado. O inferno celebrou sábado o dia inteiro, porque Jesus ficou morto e não tinha ressuscitado ainda. Mas no domingo, o inferno dançou. Porque a pedra que tampava aquele túmulo foi removida e de lá saiu um Jesus ressurreto. Então eu queria te dar uma dica. Por muitas vezes, o diabo vai tentar te convencer como se a pedra estivesse no lugar dela fechando um túmulo. Então, quando você está passando por uma dificuldade, quando você está passando por um problema, o diabo vai tentar colocar na sua cabeça que o túmulo ainda está fechado. Mas aí você vai lembrar de que houve uma ressurreição no domingo, e você vai falar o seguinte: diabo, a pedra foi removida. Amém? Então, às vezes é uma doença, às vezes é um problema financeiro, às vezes é um problema de relacionamento. Eu não sei o que é que você está vivendo que parece, mas não é verdade, que a pedra não foi removida. Então, você vai levantar e dizer para o diabo: a pedra foi removida, o Cristo que estava morto lá não está mais. E por isso, ele vive. E ele vivendo, nada pode me afetar. Porque ele vive. Ressuscitou. Porque ele vive. Lógico. Mas ele vive porque ele... Ressuscitou. Aí, então, vamos tocar mais essa. E com isso, vocês estão dispensados em nome de Jesus. Vamos lá. Porque E ele vive. Vamos ficar de pé. Dá um abraço ao seu irmão. Declara isso para ele. Fala que a pedra não está tampando mais o túmulo. Ele vive. Temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus.